Mas o Lula parece que não aprendeu nada. Ele sai espumando ódio, apostando no ódio e na radicalização e afirma, não, nós vamos continuar polarizando. Ora, e ainda deixa o povo acreditar que ele é candidato. Ora, veja bem, o Lula responde a 7 processos. Ele não saiu, como ele quer que o povo acredite, porque foi absolvido, não. Ele saiu porque o tribunal, por 6-5, na contramão do que entendeu o ano passado, em cima da mesma lei, o que choca todos nós, disse que todo paciente, todo preso, todo acusado, todo réu pode esperar o julgamento dos recursos em liberdade. E isso é o que aconteceu, mas ele continua inelegível e está aí circulando como se fosse candidato. Isto, de novo, é repetir um filme. A gente já sabe o fim desse filme. Quem está pagando muito caro por ele são 13 milhões de brasileiros desempregados. Deixa eu dar os números para ver qual é o sentido moral superior de eu estar me arriscando a ser mal compreendido. 38 milhões e 800 mil brasileiros empurrados para viver de bico no Brasil. 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes na véspera de fechar. 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com nome sujo no SPC. 57 mil homicídios, 66 mil mulheres foram estupradas no Brasil. E essa crise, vamos ser honestos, não foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro está surfando nela, o Bolsonaro está agravando, mas quem produziu essa crise, infelizmente, foi o lulopetismo. Deixa eu dizer com todas as letras aqui, quem produziu essa crise, se a gente não quiser entender, não entende. Mas quem produziu essa extensa crise social, econômica do Brasil, e quem ainda agravou a percepção da crise pela crônica de ladroeira, ninguém nega a roubalheira do PT. A gente pode reclamar, como eu sempre reclamei, que o Lula, como qualquer cidadão, tem direito ao devido processo legal. Não estou dizendo isso agora, estou dizendo lá de trás, quando o Moro era o super-herói do país, cansado de impunidade, eu compreendo o nosso povo, eu disse isso na toda hora. Mas se o Lula tem direito ao devido processo legal, não dá para esconder a roubalheira. Desculpa, eu fui ao Lula pessoalmente dizer, Lula, não entregue Furnas para Eduardo Cunha. Se você entregar Furnas para Eduardo Cunha, eu, Ciro Gomes, fui dizer isso ao Lula. Ele me disse, não vou entregar. No dia seguinte, entregou. O senhor reconhece algum papel, ou o papel da ruptura provocada pelo impeachment nesse processo de crise extensa e permanente, econômica, são capítulos política? Da trágica novela que nós estamos vivenciando. Agora, a pergunta antecede a questão. Como é que uma presidenta da República, reeleita, não consegue juntar um terço dos deputados no primeiro ano do segundo mandato e se deixa derrubar por um impedimento sem base jurídica nenhuma? Por quê? Porque a Dilma foi um governo trágico, porque a sociedade civil brasileira, suas expressões de organização, todas estão desmoralizadas. A CUT não fala mais na porta de uma fábrica, porque ao invés de levar dos trabalhadores para os governos a reivindicação, ficou obrigando a trazer dos governos a explicação do que não tem explicação para os trabalhadores. Que gesto Lula poderia fazer para reconquistar a sua confiança? Há algum gesto? Não tem confiança, você não recupera. E assim, porque para alguém que conhece o Lula pela televisão, eu compreendo, que ele é um cantador, charmoso, e fala, e mente com maior despudor, não tem escrúpulo de nenhuma natureza, mas o Lula, para mim, eu conheço há muitos anos. Em 1989, o Lula era uma mirabolância, eu já era prefeito de Fortaleza, que é a 5ª cidade do Brasil, e ajudei o Lula. Foram 30 anos. 30 anos. O que eu já vi do Lula mentindo, enganando, agora passou da conta, porque o preço amargo, quem está pagando é o povo brasileiro, e nós não aguentamos mais. Em 2018, o senhor tentou uma aliança com a centro-direita para alcançar um apoio em torno da sua candidatura. Esse é um caminho que o senhor pretende recuperar? O senhor fez sinais e respondeu, admitiu que tem se aproximado, tido contatos, conversas com o DEM. Você está sendo vítima de uma propaganda do lado desonesto do PT. Eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento que tem que se sustentar na realidade brasileira. Nós governamos o Ceará, tem 20 partidos na nossa aliança. Ou você acha que faz a melhor educação do país do dia para a noite? Você tem uma estratégia sendo executada. Não, mas o senhor tem se aproximado do DEM? Não, mas a pergunta não é essa, porque você encaminha com uma coisa que não é real. Em 2018, o que eu fiz? Buscou essas alianças? Antes eu busquei o PSB e o PCdoB, não é verdade? Sim, é verdade. Então diga isso junto com a pergunta. Posso dizer. Pronto, então é uma aliança de centro-esquerda. Mas buscou também. Então a aliança que eu sustento é uma aliança de centro-esquerda.
foi do DEM? Sim, o centro, procurei o centro e a esquerda. Por quê? Porque o meu projeto... Você projeto... considera que o DEM é centro? Quem não considerar é porque é doido. Se você comparar o comportamento do Rodrigo Maia com o comportamento do Bolsonaro, você não pode achar que os dois são a mesma coisa. Mas isso Vamos aí ser não é honestos. questão de... Vamos ser honestos. De referência, não, deputado? Depende. Desculpe, não. Seu deputado, ministro, não faz mal, não faz mal. É uma honra para mim. Eu estou na Casa Legislativa. A minha escola sempre foi o parlamento. Eu fui deputado estadual 2 vezes. Tenho muita honra disso. Aprendi muito e acho o parlamento a melhor escola de democracia. O senhor não está tomando aí uma referência, não? Tomando como... Não, eu estou tomando o seguinte. Eu tenho muita experiência. O César Maia, pai do Rodrigo Maia, de quem eu sou amigo, era um economista progressista do MDB, ajudou a desenhar o programa econômico do doutor Tancredo Neves, foi exilado. A mãe do Rodrigo Maia foi exilada. O Rodrigo Maia nasceu no Chile porque os pais eram exilados. Sim. E ele é um democrata visceral. O Bolsonaro é um autoritário. O Bolsonaro é um nazista. Mas a direita não necessariamente é autoritária, não é, deputado? Eu não conheço uma direita que não seja. Me explique aí uma. É verdade. Eu não conheço. Até porque, repare, se você tem lá no Ceará a vice-prefeitura, não é de hoje, a vice-prefeitura de Fortaleza, em aliança conosco, é do DEM. E nós temos, volto a dizer, a maior cobertura de tempo integral. Enquanto Minas fechou 80 mil vagas, nós estamos caminhando para universalizar as vagas em tempo integral na pré-escola e no nível médio. Só para a gente orientar, voltar ali para o ponto, que era o que interessava de fato, como é que estão essas conversas com o DEM? O que o senhor pretende com isso? Isso é a nossa mídia. Isso é a nossa mídia. Eu estou correndo o Brasil para discutir saúde, educação, emprego, taxa de juros, ciência e tecnologia. Não tem nada de eleitoral nisso? Tem, evidentemente, mas tem, assim, superiormente considerado, porque eu tenho muita experiência, eu volto a dizer, que qualquer sonho agora de que você vai fazer uma aliança é só uma justa tentativa de uma aproximação. Você está me interrompendo todas as vezes que eu tento responder, e sempre com a mesma tese. Pode concluir. Não tem aproximação porque nunca houve distância. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Maia e o ACM Neto queriam me apoiar nas eleições passadas, e foram voto vencido lá dentro. O Valdemar Costa Neto apoiou o Lula, o PT. O Michel Temer apoiou o PT. Para eles pode tudo. Agora, eu não posso dialogar com gente que eu conheço há 1000 anos, conheço do pai, porque eu sou contraditório. E ficam conseguindo repetir isso na boca de gente séria. Isso é só picaretagem. Agora, que leitura o senhor faz? Então, o senhor está dizendo aí, chamando a atenção para o governo Bolsonaro, eu queria saber que leitura que o senhor faz desse governo, agora quase completando 11 meses, e que comentasse também o pacote fiscal de PECs que foram enviadas para o Congresso, que são da equipe econômica do governo. O governo Bolsonaro é um desastre de grave repercussão para o futuro do país se a gente não conseguir interromper essa agenda antipobre, antipovo e antinacional que ele está praticando, sem que a população tenha direito de conhecer com certa profundidade esse rumo. De onde é que eu tiro essa frase tão dura? É um desastre. Eu tiro daquilo que está disponível para qualquer do povo brasileiro, pouco importa, basta ser equilibrado. Eu criei um negócio chamado Observatório Trabalhista, está na internet. Então, de 3 em 3 meses, eu faço o que nós deveríamos fazer. Em vez de ter paixão, ódios, a gente olha com inteligência as coisas. Então, eu olho como é que vai indo o governo Bolsonaro em todas as questões que interessam. E aí tiro dali, por exemplo, que o Bolsonaro tem a pior execução de orçamento, a menor aplicação em educação pública da história. O Bolsonaro, nesses 10 meses, foi a pior aplicação em saúde. A consequência disso é que nós estamos passando com 57% apenas de cobertura vacinal, saindo de 90%. O Brasil era uma área livre de sarampo, agora o sarampo voltou como uma epidemia. O Brasil está arriscado a ter de volta a poliomielite. Só para você ter uma ideia de como é que é o detalhe que eu levanto as coisas. O Bolsonaro tem a pior execução orçamentária em ciência e tecnologia, que é o outro nome de soberania nacional. Sem uma aposta na ciência, na tecnologia, o Brasil vai ser uma ex-nação. Nós vamos ficar dependendo de tudo e não vamos ter dinheiro para pagar. Pois bem, o Bolsonaro está com a pior execução em segurança pública. É a pior execução orçamentária. Então, em todos os indicadores, é um governo que investe muito menos do que qualquer outro governo investiu, que já não foi uma Brastemp. A resultante disso, na prática, são números que eu vou repetir, porque é o sentido moral superior de estar na luta. 13 milhões de desempregados,
38 milhões e 800 mil brasileiros vivendo de bico. Isso é recorde na história, produzido no governo Bolsonaro. O câmbio está a 4,20. Aí diz assim, o povo não compra dólar. Tá bom, o povo não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo, e o Brasil não produz trigo, tem que comprar de fora. Se o preço do dólar sobe, o preço do trigo sobe, o preço do pão sobe. As passagens de ônibus vão subir, porque acabou de subir o óleo diesel. Porque nós estamos importando do estrangeiro, o Bolsonaro rasgou o Brasil, e nós estamos com um terço das refinarias brasileiras paradas, enferrujando, e estamos importando gasolina, óleo diesel e gás de cozinha do estrangeiro, pago em dólar. Como é que o senhor Espera um olha? pouquinho, olha os números, para explicar por que o governo Bolsonaro é uma tragédia. Aí alguém pergunta, mas não tem um lado bom? Tem. Por exemplo, para a vergonha da velha esquerda brasileira, o Bolsonaro está com a menor taxa de juros do Banco Central da história da Selic. Para não dizer que também que eu não acompanho as coisas positivas, os homicídios estão caindo no Brasil. E basicamente a queda no Ceará a gente entende porque foi uma colaboração de uma política do Bolsonaro, que eu reclamava há 15 anos e que o PT estranhamente não fez, que foi deixar as cabeças do crime organizado, das facções criminosas, comandando o crime, com acordo com as autoridades lá dentro dos presídios de São Paulo e do Rio. Foi o Bolsonaro assumir, transferiu as cabeças todas para os presídios federais, 57% de queda dos homicídios no Ceará. Então, eu estou acompanhando o governo. Então, o governo é um desastre, porque pesando e medindo, está aqui as duas coisas boas que eu consigo destacar, o resto é uma tragédia. Vamos falar então do governo. Vou te falar, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome no SPC, isso está piorando. 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes, isso está piorando. Só em São Paulo, sede do bolsonarismo fanático, só em São Paulo, esses 10 meses do Bolsonaro, fecharam 2.235 indústrias. E o quanto o Brasil resiste a isso? Olha, um país é uma instituição permanente, né? Então, você vai aguentar quando? Mas assim, neste momento, o Brasil é ameaçado pela primeira vez na minha longa biografia de ser uma ex-nação. Primeira vez na vida. Quem duvidar, dá uma olhadinha nos vizinhos. A Argentina foi pro vinagre, o Chile está indo pro vinagre, Bolívia foi pro vinagre, Equador pro vinagre, né? A Venezuela foi pro vinagre. E vocês acham que nós estamos protegidos? É a mesma linha, é a mesma onda. Minas Gerais, o governador Romeu Zema diz que a solução dos problemas fiscais do Estado, ele centrou o governo dele na solução do problema fiscal do Estado e diz que a única solução passa pelo acordo do regime de recuperação fiscal, que é aquele acordo com a União e com uma contrapartida que impõe algumas medidas bastante amargas ao Estado. Qual é a sua opinião sobre a posição de Romeu Zema, a orientação do governo dele? Esse é um erro brutal e que pode ser mortal para o Estado com as características de Minas Gerais. Deixa eu tentar de novo sustentar por quê, lembrando que eu não sou um poeta que cheguei de paraquedas nesse assunto. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, recebi a cidade com 3 meses de funcionalismo atrasado, a 3 administrações, e botei em dia, paguei em 3 meses, os meus 3 meses em dia e os 3 meses atrasados. Enfim, saiu o prefeito de capital mais popular do Brasil. Quando fui candidato a governador, ganhei em todas as urnas de Fortaleza. Em 4 delas eu tirei 100% dos votos. Não estou falando isso para me gabar, estou falando para me apresentar, porque eu conheço, sabe quanto? Eu fui ministro da Fazenda do grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franco, ajudei a fazer o real. Sabe quantos dias eu tenho de déficit público na minha história? Nem um único dia. Sabe quantos políticos brasileiros que têm essa experiência de prefeito, governador, ministro da Fazenda, portanto, tiveram ocasião para ter déficit? Quantos políticos brasileiros podem dizer isso? Nenhum, só eu. Isto dito, o caminho é o seguinte, vamos raciocinar juntos. Minas tem um problema de fluxo, não é de estoque. O que é que eu estou falando? Minas gasta mais do que recebe, do que arrecada. E tem um passivo, que é um endividamento estrutural muito grande, e um endividamento patrimonial muito grave entre os servidores públicos, na questão da Previdência Social. Como é que esses conservadores estão fazendo? Quando você tem gasta mais do que arrecada, você tem 2 soluções alternativas. Ou aumenta o ganho, aumenta a receita, ou diminui a despesa. Ou uma coisa equilibrada dos dois. A despesa de Minas está no osso. Os funcionários estão há anos sem receber reajuste decente. Agora, entrando na Assembleia, estava lá o pessoal da Unimontes reclamando que estão há 9 anos sem reajuste. Então, o gasto corrente em Minas Gerais já está muito deprimido.
E o fluxo? O Ceará cobra 8% sobre as grandes heranças, mas o Zema é um barão, é um rico. Esta solução ele não cogita. Eu não estou falando de herança da classe média, 2, 3 milhões de reais de patrimônio, esqueça. A gente cobra 8%, lá de cima nos Estados Unidos cobra 40%. O servidor público de alto salário, lá, Ministério Público, juiz, etc., paga 14%. Há muito tempo no Ceará. Aqui, ele faz a opção de cortar 80 mil matrículas de tempo integral. No Ceará, nós estamos universalizando a educação em tempo integral. Percebe? A questão é que senhor você quer servir. Então, no questão do fluxo, no caso de Minas, evidentemente tem que melhorar a receita. Entre a questão do passivo, o estoque do passivo. Então, Minas tem alguns ativos riquíssimos. Por exemplo, a Copasa, a CEMIG e a Codemig. Tomando só o exemplo da Codemig, a Codemig tem direitos minerários. Isso é uma coisa que a gente precisa ajudar o povo a entender. A Codemig, ao longo dos anos, foi adquirindo direitos à exploração de minas, de minérios dos mais sofisticados e variedades. Pois bem, especialistas me dizem, porque eu estou estudando profundamente a questão de Minas, que eu quero para mim o lugar na história do presidente da República que libertou Minas Gerais. Eu devo isso ao povo mineiro, eu devo isso ao Brasil, porque o Brasil precisa de Minas Gerais de volta na luta, porque só um Estado mandando está dando nesse desastre que nós estamos vivenciando no Brasil há tantos anos. Então veja, só os direitos minerários da Codemig, alguém chega a falar em R$1 trilhão o valor. Só que isso não está no balanço. Quando o senhor Zema for vender, que a mania desses caras é isso, é vender. Então vamos esquecer se a privatização é uma boa ferramenta ou não. Não é estranho que essa gente não produz nada. O Brasil fez a Codemig no passado, o Brasil, quer dizer, Minas fez a Codemig no passado, fez a Copasa no passado, fez a CEMIG no passado, essa portentosa empresa de água e esgoto, essa portentosa empresa de energia, e agora os caras não fazem nada e só querem vender o que os outros fizeram. Não tem uma coisa estranha nisso, é o mesmo Brasil, é o mesmo chão sagrado de Minas Gerais. Sempre porque a questão fiscal é urgente. Mas eu volto a dizer, a questão fiscal é um problema de fluxo, é você em casa, você ganha mais do que gasta, você ganha menos do que gasta. Como é que o nosso povo está fazendo? Nosso povo corta a despesa no osso, metade do povo brasileiro, isso está piorando, está vivendo com R$413 por mês. Isso é o legado do lulopetismo e o bolsonarismo boçal, não é? R$413 por mês é o que tem o nosso povo, metade para viver. E se a gente não falar com clareza isso, onde é que nós vamos achar o caminho para consertar isso? Então veja, o caminho do nosso povo é arrochar o cinto. Mas todo mundo está podendo, quem pode faz hora extra, quem pode faz um pastel, vai vender na rodoviária, vai vender na esquina, para melhorar o ganho. Não precisa fazer, os brancos gostam de deixar o povo fora da jogada, é o que tem que fazer. Por que o Ceará cobra 8% dos grandes heranças e o Minas cobra 4%? Qual é a explicação? Por quê? Porque o Zema serve a um senhor. Quais são? Os ricos. E aí faz o quê? Corta a despesa do pobre aonde? Na educação. 80 mil matrículas são canceladas de tempo integral, tirando a comida de jovens, de adolescentes. Aí o gavião do narcotráfico está lá na periferia, oferecendo R$30, R$40, R$50 de diária para o menininho que está ocioso na rua, que ninguém dá oportunidade, que ninguém presta atenção nele, e para cair na ilusão de distribuir droga e depois ser morto pela polícia ou preso. Isso é o que estamos dando para o povo brasileiro. Esse magode de canalha que tomou conta do Brasil. Ciro Gomes, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político mais uma vez. Muitíssimo obrigado por vir. Muito obrigado a você. Desculpa a minha veemência, mas eu estou muito indignado porque o Brasil pode virar esse jogo. E assim, nós precisamos discutir isso. O Brasil se cobrar o imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações que o mundo inteiro cobra. Se cortar 20% dos privilégios, sabe, de uma elite absolutamente egoísta, que é 1% do povo brasileiro, a gente acaba o déficit em 12 meses. Olha como é chocante o que eu estou dizendo. Acaba com o buraco nas contas públicas do Brasil em 12 meses. O grande problema é o zemismo. Qual é? Arrochar o pobre e deixar os barões, os ricos, os poderosos sem tocar. Posso dar um exemplo? Para a gente falar o que eu estou falando aqui? Só para a gente fechar. O dono da Localiza, uma empresa de locação de veículos, conseguiu, durante o lulopetismo, não pagar imposto. Uma empresa de locação de veículo, não é uma indústria que agrega valor, não é uma empresa de locação de veículo, compra os carros direto na fábrica sem pagar imposto. E aí ele pega os carros, que vale 44, ele compra por 31, bota os miseráveis para rodar no Uber 6 meses, deprecia isso, diminui os impostos e depois vende os carros
como seminovos, por 41, liquidando a competição. Sabe quanto é de imposto que não entra? 5 bilhões de reais do setor. Está direito isso? Por isso que eles têm raiva de mim. Porque o Brasil tem solução, basta a gente passar a atender o interesse popular e não ao interesse desse baronato que tomou conta da vida brasileira. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Eu conversei com o advogado, ex-ministro Ciro Gomes, candidato a presidente nas eleições de 2018, veio conversar conosco sobre o momento de hoje, o que nós estamos vivendo agora, o que ele pensa sobre as eleições de 2022, sobre o contexto político, os personagens em jogo, enfim, deu aqui, como sempre, uma entrevista que é digna de se ver. E a gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever, então, a entrevista é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.